Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar aí um pouco sobre essa polêmica, né, da menina de 10 anos que ficou grávida, né? Vamos ver aí sobre o culpado ou culpados, né, dessa história toda. Então, essa menina de 10 anos, ela foi vítima de pedofilia, né, desde os 6 anos de idade, né? Foram 4 anos, né, dos 6 anos até os 10 anos de idade, que ela foi abusada sexualmente pelo tio, né, isso em São Mateus, no Espírito Santo, tá? E eu vi agora há pouco no Instagram da Paula Marisa um vídeo do próprio tio, né, do pedófilo, em que ele está se entregando às autoridades, né, e ao mesmo tempo ele está pedindo e fazendo uma acusação do avô da menina e de um outro tio que também teriam abusado da menina, né? Então ele pede para a polícia fazer um exame de perícia nesses dois homens também. Então segue o vídeo aí para vocês darem uma olhada. Que é Romildo Hortêncio de Jesus, que se encontra em Belo Horizonte, em Betim. Entrei em contato com a polícia para que eles possam estar me recapturando, levando de volta para a unidade prisional para apurar os fatos do acuso que estão me acusando. Só que uma coisa eu peço, da mesma forma que fazer um exame meu, quero que faça um exame do avô dela e do filho do avô dela que morava na casa. Romildo Hortêncio se entregando por policial Cláudio de São Mateus, para que ele possa estar vindo levar até a delegacia. Então só saio daqui com ele. Então é na mão dele que eu tô saindo daqui. Tô esperando ele. Se encontra aqui em Belo Horizonte, em Betim. Acredito que daqui a pouco, quando ele estiver chegando, eu posso estar entrando em contato para me localizar o lugar que a gente vai encontrar. E espero que dê tudo certo. Olhada. Bom, o pedófilo ele foi preso nessa terça-feira em Betim, Minas Gerais, né? Ele estava foragido, estava na casa de alguns parentes, né, de conhecidos. Bom, de acordo com a Secretaria de Justiça do Espírito Santo, o homem já cumpriu pena por tráfico de drogas entre 2011 a 2018, sendo que em março de 2017 houve uma progressão para o regime semiaberto, né? Então aí você vê a merda desses ministros lá do STF, né, soltando esse tipo de criminoso, né? Quantos monstros já não foram soltos, né, só nessa pandemia, né, nessa falácia de pandemia, né? Quantos desses, né, desses criminosos, desses monstros foram liberados, foram soltos das prisões aí por governadores, né, de vários estados e com apoio aí dos ministros do STF também, né, por decisões vindas lá de cima. Então, o absurdo que nós estamos vivendo atualmente no país chega a ser assustador, né? Enquanto que aprisionam pessoas honestas em suas casas, soltam esses criminosos, esses monstros, né? Tirando eles da prisão. Bom, vamos entender assim, que primeiro não se trata unicamente de um crime, né, do crime de estupro. O primeiro crime aqui é a pedofilia. A vítima estava sendo abusada, então, desde os 6 anos de idade, né, em decorrência disso acabou ficando grávida, né, atualmente, né, com 10 anos de idade. E a avó alega que ela não sabia de nada que estava acontecendo, né? Agora, como é que é isso, né? Se a criança vive aí com a família, seja com os pais ou com os avós, como é que uma criança que é abusada sexualmente durante 4 anos, como é que ninguém percebe isso? Como é que ninguém nota isso na criança? Entendeu? Então, para mim, eu não engulo esse tipo de coisa de eu não sabia de nada, sabe?
Eu não consigo acreditar nisso. Para mim, a sujeira aí é bem mais embaixo, tem muito mais coisa aí. Bom, o que acontece? Esse não é um caso isolado. Quantas crianças não estão sendo estupradas nesse exato momento, né? Seja por familiares, seja por vizinhos, amigos de familiares ou por desconhecidos, né? Quantas crianças nesse exato momento não estão sendo violentadas sexualmente aqui no nosso país, tá? Bom, os abortistas, aquelas pessoas que, ainda que não sejam ativistas, mas que acabam defendendo o aborto, né? Elas desprezam que o bebê é um ser independente do indivíduo, né? Da mãe, que seja um ser independente da mãe. Elas desprezam a ideia de que o bebê, a criança, né, está lutando para sobreviver e para ter o direito de nascer. Tá? Então, para o abortista, não se trata de uma vida que está sendo gerada e alimentada, né? Existe aí uma narrativa de desumanização da criança no seu ciclo uterino. Então, trata-se do que eles chamam de produto da concepção. Então, nunca é uma criança, um bebê que está dentro da mãe. É um produto da concepção. Ou então, pior, uma bolsa de tecido, né? A criança é abortada, ela é assassinada dentro da mãe e esses abortistas chamam de que era apenas uma bolsa de tecido, né? Para ver o absurdo de narrativas que se colocam para desumanizar a criança dentro do útero, né? Bom, muitos jornais atestaram que a menina, o Espírito Santo, ela estava com 3 meses de gravidez, quando na realidade ela estava com quase 6 meses de gravidez, né? Então fizeram isso para justificar, para melhor justificar o aborto, né? Para melhor justificar esse assassinato, né? Então matam a criança, né, com uma injeção letal, aplicam uma injeção que vai direto no coração do bebê. Depois a mãe precisa conceber essa criança morta tomando injeções para dilatação para que ela possa, né, colocar para fora a criança morta. Então, olha o nível de crueldade com a mãe, com a menina de 10 anos, né? Então, o problema não é simplesmente a questão do aborto em si. O problema é que você tem uma vítima, uma criança de 10 anos, que desde os 6 anos de idade era violentada por familiares, né? Pessoas ali do seu ambiente familiar. E segundo aí a acusação, né, do criminoso, do pedófilo, ele não era o único, né? Então tinha outras pessoas, outros homens também que praticavam essa violência com a criança. Então começa aí o problema, a questão da pedofilia, né? A questão desse abuso, né, com menores. E aí depois vem todo o resto da questão, né? Aí entra a questão do aborto, né? Então a imprensa, né? Na imprensa falou muito em proteger a vida da mãe, né? Da menina de 10 anos, mas em nenhum momento essa grande imprensa defendeu a vida do bebê, né? Falaram sobre o risco da morte da mãe, se no caso ela viesse aí a ter a criança, se desse continuidade aí na gestação. Mas não falaram dos grandes riscos do aborto e muito menos do seu impacto na vida da mãe, né? Então, quer dizer, é um sofrimento que a criança, ela começou a sofrer desde os 6 anos de idade, quando começou a ser violentada, até o momento da gravidez, o sofrimento do aborto, de todo o processo dolorido do aborto, dor física, emocional, psicológica, e depois que vai se estender toda essa dor para o resto da vida, né? Então, não vem com essa palhaçada de dizer aborto legal. Né? Isso é ridículo, né? Então, o pior,
Assim, o que me deixa revoltado é ver aí esses ditos conservadores, né, apoiando esse tal de aborto legal, né, que de legal não tem nada. Para salvar a vida da mãe de 10 anos, né, mas assim, e a vida do bebê? Né, que porra de conservadorismo é esse? Né? Que porra de conservadorismo é esse que é favorável ao aborto? Tá? Não tem como justificar isso, tá? E a imprensa, ela também não está falando do crime de pedofilia. Ela fala do estupro como se a vítima fosse uma mulher adulta. E o que não é uma realidade. A realidade é que houve aí uma violência. Então percebe-se que a imprensa, ela não está colocando, não está tratando o assunto primeiramente como um caso de pedofilia, né? Apenas como um caso de estupro. Ela vem minimizando, ela usa de um certo eufemismo, né, na narrativa, falando de estupro de menor, de uma menina de 10 anos, né? Mas não fala que houve um crime de pedofilia, né? É claro que isso tudo faz parte de uma agenda global, progressista, né, que tentam implantar aqui no Brasil, que não é de hoje, né, já começou lá no final da década de 50 com o John Rockefeller III. Inclusive eu tenho vídeos falando sobre aborto, né, tem uma playlist falando sobre, tem alguns vídeos sobre aborto, né, onde eu vou explicar toda essa agenda, então dá uma olhada nesses vídeos também. Então assim, primeiro se legaliza o aborto, depois a pedofilia, aí depois o próximo passo é o incesto, aí tem zoofilia e sabe-se lá, né? De repente até a necrofilia resolvem legalizar, né? Bom, a embriologia diz que o ser humano é único e independente, né? É um ente diferente da mãe. Não tem esse papo de que a criança faz parte da mãe, é como se fosse um membro da mãe. Não, são seres independentes. São seres. Isso a embriologia, a própria ciência diz isso. São seres independentes. Então, matar uma criança, cometer um aborto é cometer um crime de assassinato. Não tem meios termos, né? Então a ciência sabe que a vida ela começa ao contrário de que toda propaganda mentirosa, né? De que ninguém sabe ao certo dizer quando a vida começa. Na realidade, a ciência, cientistas, né, sérios e comprometidos com a verdade, já atestam que a vida começa a partir da concepção, né? O que a imprensa, né, artistas, esses ativistas pró-aborto fizeram foi esconder o assassinato sob o véu do chamado aborto legal, né? Só que, como eu falei, não existe esse negócio de aborto legal. Aqui no Brasil, o aborto é crime e ponto. Aborto é crime e ponto. Aqui no Brasil, a lei permite aborto em 3 casos. Caso de estupro, quando a mãe corre risco de vida, e no caso de anencefalia, que é quando a criança nasce sem cérebro. Agora, isso não descriminaliza o aborto, tá? A vítima, né, a pessoa que comete o aborto, ela apenas não vai ser punida pela lei, ela deixa de ser punida pela lei, mas o crime, ele existe. Tá? Então, não existe aborto legal, tá? Não existe aborto seguro. Tá? Então, aliado às propagandas mentirosas, as estatísticas pró-aborto são falsas. Né? Os casos de suicídio ou de tentativa de suicídio após a realização do aborto são completamente ignorados pelas organizações pró-aborto e pela própria imprensa. Né? A realidade é bem diferente do que a mídia vem pregando há décadas. Né? Então, por exemplo, a especialista em bioética, a Isabella Mantovani, que através das suas palestras ela vem mostrando, né, a falácia das pesquisas e dos falsos números. Inclusive, procure aí, aqui no YouTube mesmo, Isabella Mantovani, as palestras delas no YouTube. Ela
traz assim, informações estarrecedoras, né? Então é comum os militantes pró-aborto se usarem do argumento de que quando o aborto é legalizado, diminui, em consequência disso, o número de abortos, né? E essa é uma das maiores mentiras. Quando o aborto ele é legalizado, o crescimento de casos de aborto aumentam, em geral, 100%. Em certas situações, chega a aumentar 300% de casos na prática, né? Segundo a Isabela Mantovani, abrindo aspas para ela, a legalização do aborto não interfere em nada no aumento ou na diminuição da mortalidade materna, fecha aspas. Ou seja, o aborto ele não é a causa da mortalidade materna, tá? Mas é de saúde pública. Então, assim, melhorando o atendimento e os recursos necessários de qualidade no atendimento à saúde da mulher, incluindo o pré-natal, diminui drasticamente a mortalidade materna, né? E tudo isso se consegue com o desenvolvimento econômico e social do país. Então, essa coisa de a criança, né, a mãe, ela pode morrer por conta do filho, né? Isso é uma grande mentira, tá? Então, países como a Polônia ou Chile têm baixa mortalidade materna, né? O Chile, por exemplo, não alterou em nada na legislação que se refere ao aborto, tá? E muitos daqueles que militam em favor do aborto, eles mesmos sabem dessas falsas estatísticas apresentadas, né? Os cálculos de números exorbitantes nunca são explicados, né? Falam só de números de estatística, mas ninguém explica o porquê. E um caso famoso é do Dr. Bernard Nathanson, que é um ginecologista, né, obstetra americano, que também era ativista pró-aborto, né? E em uma conferência no Colégio Médico de Madrid, ele dá o seu testemunho, né? Ele confessa, né? Eu vou falar um trecho aqui dessa conferência, né? Nas palavras do Dr. Bernard Nathanson, abre aspas. É uma tática importante. Dizíamos, em 1968, que na América se praticavam 1 milhão de abortos clandestinos, quando sabíamos que estes não ultrapassavam de 100 mil. Mas esse número não nos servia e multiplicamos por 10 para chamar a atenção. Também repetimos constantemente que as mortes maternas por aborto clandestino, se aproximavam de 10 mil, quando sabíamos que eram apenas 200, mas esse número era muito pequeno para a propaganda. Esta tática do engano e da grande mentira se repete constantemente e acaba sendo aceita como verdade. Fecha aspas. Então essas mentiras foram compradas por ativistas pró-aborto, por feministas, né, no mundo todo, né, grupos universitários, né, e isso próprio o Dr. Bernard acaba comentando sobre isso, né. Tem um outro trecho que ele diz o seguinte, abre aspas, nós nos lançamos para a conquista dos meios de comunicações sociais, dos grupos universitários, sobretudo das feministas. Eles escutavam tudo o que dizíamos, inclusive as mentiras, e logo divulgavam pelos meios de comunicações sociais, base da propaganda, fecha aspas. Então essa é a nossa realidade. Nós estamos cercados por estatísticas e números falsos que tentam moldar a consciência da população, da sociedade, para que a sociedade venha acreditar que o aborto ele pode vir a ser legal, que o aborto é favorável para a mãe, que é uma maneira de defender a vida da mãe, de proteger a vida da mãe, enfim, toda uma série de argumentos que, né, até cair naquela meu corpo, minhas regras e por aí vai. Então, no caso dessa menina de 10 anos, do Espírito Santo, a monstruosidade ela é muito maior do que parece, porque começou na realidade um crime de pedofilia, envolvendo um homem, supostamente mais de uma pessoa, né? Que, segundo aí o criminoso
parece já apontar, né, acusar mais 2 homens da família. Toda a questão depois do aborto, né, de todo o processo, de toda a mentira envolvendo a mídia, né, toda a imprensa escondendo os fatos reais para tentar manipular mais uma vez a sociedade. E muitos dos ditos conservadores acabam caindo nessas falácias, né? Infelizmente é isso que nós temos, essa é a realidade, infelizmente. Então, é isso, pessoal. Só queria fazer alguns comentários, né? Deem uma olhada aí nos vídeos sobre aborto, aqui na playlist, que está muito mais completo, né? E, infelizmente, a gente tem que, sabe, ver essa tragédia, né? Esse caso trágico aí nesse ano. E vamos ter que pagar a conta depois, né? A conta vai vir uma hora ou outra. Se a gente não tomar cuidado, vão acabar legalizando aí o aborto, né? Mas é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí pela atenção. Compartilha, deixa o seu comentário para ajudar no canal e deixa aí o seu like. É isso aí, faça o seu caminho.